partir de hoje, pela graça de Deus, nós vamos dar início a uma série de reflexões na carta de Paulo a Tito. E o tema dessa série, que eu pretendo aprofundar no decurso de algumas semanas, nós vamos chamar de Doutrina e Vida, exposição da carta de Tito. Esse documento é bem precioso para nós. A partir da próxima semana, a gente vai entrar nas perícopes, a partir do verso 1, e examinar verso a verso. É uma carta curta, mas ao mesmo tempo que tem algum grau de densidade e temas teológicos, pastorais, práticos muito pertinentes para o nosso tempo. A intenção hoje é fazer um panorama geral para situá-los no contexto, né, e os temas dessa carta tão preciosa. Introdução, contexto e propósito. Então vamos lá. A carta de Paulo a Tito, ela é classificada como uma das cartas pastorais. Embora essa nomenclatura seja recente, né, coisa do século XIX para cá, mas é notório saber que a intenção de Paulo é de natureza pastoral. Ele escreveu 3 cartas, 2 delas para Timóteo e uma para Tito. Ambos eram jovens pastores que cresceram sob a influência do apóstolo Paulo, e para ambos Paulo escreveu cartas, né? Para Timóteo 2, para Tito 1 carta. E esses 3 documentos, chamados de cartas pastorais, têm bastante instrução sobre o perfil do presbítero, né? Dos pastores, as qualificações morais, de habilidades, de caráter, e as funções, as atribuições dos pastores, a ordem na igreja, como a igreja deve funcionar. Existe uma estrutura, existe natureza, propósito, missão. Paulo trata essas questões todas nas cartas pastorais, e na carta de Tito não é diferente. Ele vai relacionar as questões de natureza doutrinal, as verdades da fé cristã e o recorte prático disso, né? Como é que a fé implica na dinâmica da vida. Ele vai tratar sobre relação da igreja com os idosos, com mais jovens. Ele vai estabelecer vários princípios nessa direção, a relação da igreja com o Estado, né? Paulo vai tratar esse assunto também. Então, são cartas pequenas do ponto de vista de volume, né, de tamanho, mas, ao mesmo tempo, bem instrutivas e práticas e, repito, pertinentes para o nosso tempo. Então, nosso foco será a carta de Tito, que tem esse perfil de ser uma carta pastoral. O autor da carta é Paulo, certamente o apóstolo Paulo. Então, assim, existem evidências internas e externas de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo no primeiro século. Isso foi consenso na história da teologia cristã até o advento da teologia liberal na Alemanha, no século XIX, no século XX, em que os liberais contestaram eventualmente a autoria de Paulo, mas que sabe-se com muita segurança que Paulo, de fato, foi quem escreveu essa carta. Essa específica, a carta de Paulo a Tito, é uma missiva, né, de Paulo a Tito, mas que também tem um destino para a igreja, ou para as igrejas que estavam sob a responsabilidade de Tito, né? Essa carta foi escrita para Tito quando ele estava em Creta. A gente já falou um pouquinho sobre essa ilha, é a segunda maior ilha do Mediterrâneo, só é menor do que Chipre, e havia ali um conjunto de igrejas, e Paulo deixou Tito naquela região do mundo para que ele pusesse em ordem as coisas. Então havia igrejas, não eram igrejas como nós temos hoje, edifícios, mas eram comunidades cristãs espalhadas na ilha, de uma ponta a outra, e que precisavam de um pastor para liderar os demais presbíteros nessa função de organizar a igreja, que era muito nova e que estava enfrentando dificuldades internas e também os problemas no contexto social, tendo em vista naquele tempo a fé cristã era marginal, objeto de vítima de preconceitos e tudo mais. Bem, quem foi Tito, né? Esse é um nome aí curioso. Tito é um nome comum na cultura greco-romana, e esse indivíduo chamado Tito, o que nós sabemos dele é que ele era filho de pais gregos, diferente de Timóteo, que nasceu numa família mista. A gente sabe que a mãe de Timóteo era judia e o pai grego. Então, em alguma medida, isso era até relativamente comum, mas Tito tinha pais gregos. Ele nasceu num ambiente pagão, ele saiu das fileiras do paganismo, enquanto Timóteo
foi catequizado, né, na perspectiva judaica, conhecia o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tito nasceu naquele ambiente plural, de múltiplos altares pagãos e tal. Mas em algum momento ele teve contato com o evangelho. Ao que tudo indica, ele foi convertido sob a pregação do apóstolo Paulo no final da sua primeira viagem missionária, quando Paulo deixa a região da Licaônia, vem para Antioquia, da Síria, a caminho de Jerusalém. Então, ele se converteu sob o ministério do apóstolo Paulo. É o que muitos biblicistas apontam. E Paulo tinha por ele uma afeição muito grande. Paulo, eu tenho dito isso aos irmãos, Paulo, além de ter uma mente singular, a capacidade intelectual de Paulo como rabino, como um instrutor, um catequista, um grande apóstolo que ele foi, Paulo era um pastor, Paulo gostava de pessoas, ele era relacional. Então há quem diga que Paulo, pelo menos no Novo Testamento, tem 100 nomes vinculados a ele, desses nomes todos, alguns eram mais próximos, e Tito e Timóteo certamente eram bem próximos de Paulo. Ele chega a dizer, na segunda carta aos Coríntios, meu companheiro e cooperador. Então era um jovem a quem Paulo tinha muita estima, e como era um cooperador, dizer meu companheiro e cooperador, alguém que trabalha comigo. Então Paulo era muito afeiçoado a ele. Nós sabemos bastante informação sobre Tito. Quando a gente pega o mosaico do Novo Testamento e começa a compor essas peças todas, a gente tem uma espécie de retrato biográfico de Tito que é bem interessante. A primeira dessas informações é que ele não foi circuncidado como Timóteo. Paulo tinha assim, ele é um estrategista. Timóteo, como era meio judeu e pai grego, Paulo em algum momento percebeu que Timóteo, como circuncidado, tinha uma influência, uma capacidade de comunicar-se com os judeus que Tito não tinha por ser grego. E no caso de Tito, ele sugeriu a circuncisão de Tito com objetivo e com estratégia praticamente evangelística, né? Isso é bem interessante. Segundo, Tito foi encarregado por Paulo para levar à igreja de Corinto uma carta dolorosa. Tito é uma espécie de emissário do apóstolo Paulo, enviando uma carta difícil, uma carta pesada. Vocês sabem que Paulo plantou várias igrejas, mas das igrejas todas, a que deu mais trabalho a ele foi a igreja de Corinto. Ele escreveu 4 cartas para aquela igreja, das quais 2 foram preservadas, e essas cartas foram levadas por Tito. Então ele é assim, um cooperador a quem Paulo tinha tanta confiança, que ele foi encarregado de levar a carta mais pesada que ele escreveu, a carta mais dura, a carta mais sofrida, né? Tito foi encarregado por Paulo de levar à igreja de Corinto a segunda carta e completar entre os crentes a graça da contribuição. Vocês sabem que houve uma fome intensa na Judéia. Muitos cristãos, não só os cristãos, mas a sociedade naquela região começou a passar muita necessidade. Paulo empreendeu um projeto para levantar recursos nas igrejas da Macedônia, da Grécia, da Ásia, para socorrer os pobres em Jerusalém. E Tito foi essa pessoa que fez essa coleta e que levantou os recursos. E Paulo confiava tanto nele que o enviou com esses recursos para Jerusalém para socorrer os necessitados. Tito é companheiro e cooperador de Paulo, portanto um homem digno de confiança. Tito era um homem de iniciativa, né? A gente percebe claramente esse perfil nele. Não era alguém que esperava comando, ele tomava iniciativa, era alguém corajoso, diferente de Timóteo, que tinha um tipo de personalidade introspectiva. Tito era mais audacioso, mais proativo, mais articulado. Tito era um homem financeiramente íntegro, né? Eu disse ainda há pouco para vocês, ele foi o homem que levou esses recursos até Jerusalém. Era encarregado de Paulo para corrigir os problemas na ilha de Creta, que vai ser objeto da nossa reflexão aqui. O versículo 5 do capítulo 1, Paulo diz, eu te deixei em Creta para que colocasses as coisas em ordem. Então vejam, Paulo era um homem experiente, um pastor experimentado. Ele não fazia as coisas sem consistência. Então o fato de ter deixado Tito em Creta, um desafio daquela envergadura, é porque Paulo confiava naquele jovem pastor. E de fato a história vai testemunhar que ele deu contas do recado, ele realmente fez um trabalho primoroso ali. E o que é mais curioso sobre Tito, uma coisa bem interessante, é que ele esteve com Paulo na última prisão, né? Eu acho que deve ter sido realmente
bem especial para Tito, né? E para Paulo, de alguma medida também. Então, Paulo teve 2 aprisionamentos. O primeiro, quando ele apelou a César, ficou numa prisão domiciliar em Roma. Depois daquela libertação, ele viajou, ele realizou algumas missões ainda, mas no segundo encarceramento, ele foi sentenciado à morte pelo imperador Nero. E naquele período do último aprisionamento, ele disse que Tito o visitou, né? Houve um momento que apenas Lucas estava presente, mas alguns companheiros estiveram com Paulo, dentre os quais Tito. E é dito lá que Tito foi para Damácia. Ele visitou Paulo e seguiu para Damácia. A data da carta é curiosa, porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente precisa entender que essa ordem que nós temos não é cronológica, ela é uma ordem estética. O primeiro livro do Novo Testamento, muito provavelmente, é 1 Tessalonicenses ou Gálatas, há uma disputa técnica aí. E no que tange as pastorais, nós temos 1ª, 2ª Timóteo e Tito, mas a ordem seria 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Porque, na verdade, Paulo escreveu essa carta para Tito antes do último aprisionamento. Então, é interessante porque a tradição vai afirmar que Tito foi o primeiro bispo de Creta, alguém que se estabeleceu lá e ficou por longo tempo, e que ele morreu de avançada idade. Era muito comum aqueles primeiros obreiros, né? Não apenas os apóstolos, exceto João, que foram martirizados, mas também aqueles cooperadores, pastores conhecidos no Novo Testamento, eles morreram jovens, relativamente jovens, por conta da perseguição. Mas Tito, segundo a tradição, Eusébio Cesarelli, ele viveu até os 94 anos de idade. Então, ele teve longa vida, né? O jovem Tito servindo ali. Tem um irmão nosso aqui na igreja, ele passou por aqui, não está mais entre nós, porque, como militar, oficial do Exército, ele está servindo no Chipre, com uma dívida militar. E é uma das ilhas do Mediterrâneo, e ele visitou Creta, e tem lá sempre memoriais a figura de Tito, que é uma espécie de patrono, né, da fé naquela região, desde o Novo Testamento. E essa ilha de Creta, né? É uma ilha, como já disse para vocês, que fica no Mediterrâneo, é uma ilha grande, populosa. A presença de judeus é registrada lá desde o ano 145 a.C. Ela tem aproximadamente uns 250 quilômetros de extensão de uma ponta a outra. Ela é um pouco retangular, se você der um Google aí vai encontrar isso. E o que é curioso notar é que essa ilha era conhecida pela população que tinha. Os cretenses eram famosos porque eram difíceis no relacionamento. Inclusive, Paulo faz alusão a isso na carta, né? Uma triste alusão, quando fala que é bem um poeta entre vós que diz cretenses sempre mentirosos, né? Raças terríveis. Não é elogio uma coisa dessa, né? Porque os cretenses tinham um perfil de serem belicosos, difíceis no trato, altivos e com um caráter deficiente, porque eram famosos, eram mentirosos, né? E de lá, nessa região, é que vem a expressão sincretismo, né? O que é o sincretismo? Sincretismo é uma palavra grega junta. Sim é com. Então, a ideia de juntar. A ilha de Creta, ela era dominada pelaquela mentalidade greco-romana com múltiplos altares, múltiplos ídolos. Então, o sincretismo é essa mistura religiosa. Até hoje foi incorporado ao vocabulário. Um país sincretizado, um país cuja religião foi amalgamada, misturada. Então, esse é o panorama geral da figura de Tito e da ilha, do lugar onde ele trabalhou. William Barclay chegou a dizer, estudioso, que a igreja era uma ilha de cristianismo cercada num mar de paganismo. Então você tem uma ilha com muitas religiões, com múltiplos altares, e a igreja ali cercada naquele contexto do primeiro século. Qual foi o propósito pelo qual essa carta foi escrita? Primariamente, para dar instruções a Tito, como ele deveria colocar as coisas em ordem. A gente vai examinar essa passagem na semana que vem, mas o verso 5 diz que eu deixei em Creta para que colocasse a coisa em ordem. Essa expressão, colocar em ordem, era a expressão usada na medicina antiga para restaurar um osso quebrado. Então, colocar a coisa em ordem, ou seja, restaurar. Então, as coisas estão em desordem, sua missão aí é ordenar, é dar ordem ao caos, é restaurar. Então, Paulo vai fazer uma série de encorajamentos para Tito, tem a ver com orientações sobre a igreja,
tem a ver com relacionamentos familiares, sociais. Então, o propósito central da carta é esse. Inclusive, no perfil dos presbíteros que ele deveria eh, instalar, Paulo vai estabelecer os critérios. Não é qualquer pessoa. Para ser um presbítero tem que ter qualificações. Essas qualificações são seguidas de atribuições. Pois bem, agora quais são os temas que nós vamos tratar ao longo dessas semanas, nessa jornada de estudos na carta de Tito? A organização das igrejas, já falei sobre isso, e pode parecer repetitivo, mas é muito importante essa carta, porque a gente vive um contexto de desordem, né, religiosa no Brasil, inclusive no que tange às igrejas evangélicas, né? A gente vê claramente que há muitas igrejas e pouca ordem, há pouca eclesiologia, pouca doutrina sobre o que é ser igreja, sobre a missão da igreja, sobre os oficiais da igreja, sobre a razão de ser. E nessa carta, Paulo vai tratar aqui em linhas gerais sobre isso. Um outro assunto que a gente vai tratar também é liderança, né? Formação de presbíteros, pluralidade de presbíteros, ou seja, cada igreja não deveria ter apenas um pastor, mas uma pluralidade de pastores, porque é uma atividade para a qual nenhum homem está preparado para fazer, muito menos fazer isso sozinho. É por isso que é a necessidade de ter mais de uma pessoa. Presbíteros, que tem como característica principal nas suas atribuições a capacidade de ensinar. Então, o pastoral está vinculado ao magistério, que seja apto para ensinar. Um outro tema também que Paulo vai tratar na carta é o combate aos falsos ensinos. Ele vai usar essa expressão, falsos mestres, né? Ele vai usar muita expressão sã doutrina, doutrina que promove saúde. Porque desde o nascimento da igreja, isso é bom dizer, quando a gente estuda a história das doutrinas cristãs, à medida que o evangelho é sendo pregado, à medida que as pessoas vão se convertendo, as igrejas sendo organizadas, pare e pensa um pouquinho, tenta imaginar um cenário geral. Você não tem ainda naquele momento bíblias. Você tem as cartas e algumas comunidades, trechos do Antigo Testamento. Então eram os presbíteros que faziam a função de instruir. E à medida que eles vão fazendo isso, as pessoas se convertendo, iam surgindo também indivíduos dizendo que tinham essa vocação, né? E saíam por aí ensinando coisas, em alguma medida deturpando a mensagem. E é o que eles chamavam de falsos mestres, né? Que iam torcendo a verdade. Alguns faziam isso por torpe ganância. Paulo vai falar claramente isso. Alguns o fazem por torpe ganância, motivações escusas. Então, o combate à heresia é uma temática importante no Novo Testamento. O que está acontecendo no Brasil hoje, para ficar apenas no nosso país, é que por conta da influência da pós-modernidade, onde todos os caminhos estão certos, onde não há mais certo e errado, então a própria palavra heresia ou falso mestre soa altivo. Quem é você para afirmar que esse ou aquele ensino é herético, ou que aquele ou esse professor, pastor, mestre é falso? Bem, Paulo já tratava claramente isso. Paulo falava da necessidade de combater os falsos ensinos. E é bom sempre lembrar que os falsos mestres são falsos, mas são mestres. Ou seja, a capacidade de comunicar, a capacidade de ludibriar é uma coisa impressionante. Com o advento das redes sociais, o indivíduo pega um microfone, né, fala de forma habilidosa e ludibria muitas pessoas. Nós temos muitos assim. Então, Paulo vai tratar esse assunto e vejam vocês, é um assunto pertinente, porque a quantidade de pessoas enganadas por falsos mestres no nosso país é uma coisa impressionante. Então, Paulo vai tratar isso, vai falar sobre o ensino da sã doutrina. Existe sim uma ortodoxia, não é? O que é uma ortodoxia? Uma doutrina correta. Existe também, Paulo vai tratar a promoção da ética cristã, um assunto correlato. Por que esse tema, doutrina e vida? Porque a fé cristã envolve proposições, envolve verdades intelectuais, né, que a gente precisa aprender. Deus se revelou por meio de palavras, a Bíblia é um texto. No entanto, essas verdades, elas são autenticadas, por assim dizer, na nossa vida à medida que a gente reverbera isso na maneira como vive.
Paulo chega a dizer que a maneira como nós vivemos, ela vai ornamentar a doutrina. A doutrina por si só, ela é boa, ela é pura, ela é sã. E essa doutrina tem que ser ornamentada pela conduta. Por isso, prática, doutrina, ortodoxia e ortopraxia são coisas que estão conectadas. Nós vamos falar sobre boas obras, Paulo vai falar justamente sobre isso, torna-te praticante de boas obras, lembrando que boas obras não salvam, mas as boas obras confirmam o perfil dos salvos. E um assunto que ele vai tratar no capítulo 3, que é a submissão às autoridades. Esse é um tema bem espinhoso, porque a gente vive numa cultura de suspeição, por assim dizer, em relação às autoridades, às instituições. Então há um clima de subversão, de contestação. Todo mundo quer ser senhor de si, capitão da própria alma. Então a ideia de autoridade gera alguma resistência. Por outro lado, a submissão do cristão ao Estado nunca é uma submissão cega, não é subserviência. Então vejam, parece que Paulo escreveu isso ontem, porque são temas extremamente atuais para a gente pensar, refletir e, de acordo com as Escrituras, governar as nossas ações, as nossas decisões, não é? Bem, como é uma carta pastoral, a gente precisa entender algumas coisas. Eu queria mostrar para vocês, à luz de um professor chamado Warren Wiersbe, professor norte-americano, pastor. Ele diz assim: há 5 razões pelas quais esta carta é muito oportuna para o nosso tempo. E ele vai elencar aqui, deixa eu sumariar aqui, apresentar aos irmãos. Primeiro, a classe pastoral está em crise. Por que nós precisamos das cartas pastorais? 1 e 2 Timóteo e Tito. Aí o Wiersbe diz: há muitos pastores perdidos e confusos no ministério. Porque perceba, irmãos, se alguém não compreende a sua identidade, dificilmente acertará na sua missão. Há uma relação entre identidade e missão. Quem você é vai se refletir na maneira como você se comporta diante dos desafios da vida, a maneira como você cumpre a sua vocação. Então, há muita gente, e aí eu vou dizer assim, 2 grupos. Existem aqueles que estão errados na maneira como estão trabalhando, mas é um erro sincero, ou como diz o Dr. Lloyd Jones, sinceros, mas errados, né? Há uma sinceridade ali. O camarada está fazendo aquilo porque acredita que aquilo é certo, mas por não ter entendimento, não ter formação adequada, não entender as atribuições prescritas na Bíblia para o exercício do ministério, eles acabam errando. E por outro lado existe o falsário. O falsário não tem verdade nele. O falsário, ele é um enganador. Ele não acredita no que está fazendo, mas o faz por motivações variadas. Então, a classe pastoral, se podemos dizer assim, né? O ministério pastoral nessa conjuntura está em crise. Nós temos uma grande necessidade de orar para que Deus levante homens íntegros, capazes e que deem uma contribuição no sentido de formar uma nova geração de pastores, porque houve um tempo que nós tínhamos grandes nomes no Brasil, por exemplo, mas hoje vivemos uma crise, e eu falo isso para os irmãos com segurança, porque eu viajo o país de norte a sul, acabei de voltar de uma viagem, e o cenário geral não é bom. Então a gente precisa olhar para esse texto da carta de Paulo a Tito e aprender algumas lições. Uma segunda verdade apresentada aqui, uma segunda razão pela qual essa carta é pertinente para nosso estudo. As igrejas também estão em crise. Porque cada uma faz o que quer. Cada um faz do seu jeito, né? Então a gente tem aí uma miríade de denominações, uma miríade de comunidades se apresentam como cristãs, mas quando a gente faz um checklist das marcas distintivas de uma igreja, fica sob suspeição se é uma igreja autêntica mesmo. Então, nós temos um problema que precisa ser enfrentado com clareza e com coragem. Uma das características dessas comunidades do nosso tempo é o pragmatismo, que é uma filosofia antiga que sofreu uma mutação no mercado, uma mutação do business. O que é o pragmatismo? Uma filosofia que diz basicamente assim: se dá certo, é certo. É uma filosofia da resposta imediata. Então, está funcionando, está dando certo, está crescendo, as pessoas estão
aparentemente se dando bem com o que está acontecendo, então não importa o que a Bíblia diz. Então, o pragmatismo é uma filosofia extremamente perigosa e muito presente em muitos circuitos. Então, há um problema. Uma terceira razão, há um descompasso entre a teologia e a vida. Novamente, aquele problema da confissão de fé ser colocada sob suspeição por causa da maneira como se vive. Então, o indivíduo diz assim, ó, eu tenho uma boa doutrina, eu sou batista, por exemplo, eu conheço a Bíblia, eu conheço a teologia cristã, mas a maneira como a pessoa vive, a maneira como a pessoa se comporta, a desautoriza. Jesus falou que é pelos frutos que se conhece uma árvore. Então há um descompasso entre a teologia e a vida. Quando Paulo escreveu a Timóteo a primeira carta, olha que ele está escrevendo para Timóteo, alguém que estava acima de suspeição no que tange a autenticidade da sua fé. Mas Paulo disse assim para ele, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, Timóteo, cuida de você e da doutrina, ou seja, a maneira como você vive e da doutrina. São duas coisas que estão casadas. Então, a sã doutrina e a vida. A doutrina e a vida. São duas coisas que precisam estar conectadas. O John Stott, nosso querido professor, diz assim, estamos vivendo sob a avassaladora influência da pós-modernidade, com seu subjetivismo e pluralismo, em que as pessoas têm aversão pela verdade e rejeitam peremptoriamente a concepção e até mesmo a possibilidade de existir verdade absoluta. Então, quando nós aceitamos, eu espero que a gente não faça isso, mas quando há uma aceitação de que não existem verdades absolutas, proposições confiáveis, tudo desmorona. Absolutamente tudo. E na vida cristã, a nossa maneira de viver, a nossa vida, a nossa prática está fundamentada na Escritura, fundamentada na verdade. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é meu Pai senão por mim. Então a gente tem essa tríade, né? A verdade, a vida e o caminho. É o ensino, a prática e a experiência. É o tripé que sustenta a vida cristã autêntica. Então a gente precisa coordenar essas duas coisas. Uma outra razão. Por que nós precisamos dessas castas? Porque as heresias sempre se revestem de nova. Então as igrejas do primeiro século sofreram muito na mão do gnosticismo, que era uma amálgama de filosofias, uma linguagem supostamente cristã, um resíduo ali daquelas práticas orientais persas. Então, muitas heresias estavam presentes lá, a igreja de forma consciente, forte, corajosamente enfrentou essas heresias, mas elas estavam sempre presentes. Tivemos vários concílios no decurso da história para ensinar a verdade e refutar o erro, os concílios da igreja. E o que é interessante notar é que elas sempre se revestem de uma roupa nova. E estão presentes. E o que é mais curioso ainda, para dar um passo à frente, é que falta à igreja o discernimento para identificar essas heresias que tanto mal faz. Por exemplo, nos primeiros séculos da igreja, houve uma heresia chamada arianismo, vinculada a um homem chamado Ário. Ário, ele contestou a plena divindade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é um tipo de Deus, mas não pode ser como Deus. Então, ele colocou sob suspeição a doutrina mais importante da fé cristã, que é a Trindade. Então, ele foi refutado, foi condenado, o arianismo foi sepultado, mas sempre, de tempos em tempos, ele aparece novamente. Uma seita muito presente no mundo, e aqui no Brasil está presente, são os testemunhos de Jeová, que negam a plena divindade de Cristo. Então, para nós, Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Agora vejam, uma seita aparentemente nova, que surge aí no século XIX nos Estados Unidos, mas que na verdade é herdeira de uma prática, de uma doutrina herética de lá atrás. Então, isso está sempre acontecendo, heresias novas. A gente precisa identificar essas práticas, essas filosofias com discernimento, refutá-las. Um outro elemento ainda, por fim, a maneira errada de lidar com as pessoas dentro da igreja é a causa de muitas feridas. Paulo aqui de forma tão pastoral, ele fala assim, olha, ao idoso
repreende como se fosse um pai. A pessoa mais nova como se fosse a sua irmã. Paulo vai lidar, por exemplo, no trato com as viúvas, por exemplo, que tinham a necessidade de serem assistidas, vai estabelecendo critérios, porque naquela época não havia previdência, não havia um estado de socorro ao necessitado, então órfãos e viúvas. Então Paulo está falando, olha, esses são os critérios para você assistir, para a igreja ajudar. Inclusive, olha, se tem filhos, se tem parentes que podem fazer isso, que o façam, porque é honroso sustentar e apoiar um parente numa situação de dificuldade. Façam isso para que não seja pesado para a igreja. Mas se não houver, é a missão da igreja fazer isso. Então ele estabelece critérios. Então Paulo vai tratar aqui, de maneira muito interessante nessas cartas, especialmente na carta de Tito, a importância desses relacionamentos saudáveis. Então, assim, é uma carta, repito, embora pequena, ela vai tratar sobre doutrina, eclesiologia de modo geral, pastorado, falsa doutrina, como lidar com os falsos mestres, sobre os relacionamentos na igreja, prática de boas obras, a importância da piedade, o testemunho da igreja perante o de fora, qualificações para ser ordenado a uma pessoa. Então, em pouco tempo, ele consegue passar por variados temas de forma pastoral e curioso notar que é uma carta realmente muito, muito pertinente para o nosso tempo. Eu diria que a liderança da igreja precisa ser firme na doutrina, zelosa na disciplina, mas sensível com as pessoas. Se não vivermos em harmonia internamente, não teremos autoridade para pregar externamente. Então, a maneira como a igreja se relaciona com uma comunidade de fé, como os crentes em Jesus se relacionam, isso terá implicações na nossa missão para além dos muros do nosso prédio. Eu quero encerrar lendo com vocês o coração da carta. Não vou expor, quero apenas ler. Tito capítulo 2, versos 11 a 15. Aqui nós temos a parte central da carta, então assim, o coração da carta, que expressa bem o tema central. Tito capítulo 2, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê ânimo, disposição, um coração ensinável. Vamos aproveitar esses estudos para a gente crescer no entendimento das doutrinas da fé cristã e como elas se aplicam à nossa vida em todas as suas dimensões, tá bom? Vamos fazer mais uma oração e assim a gente se despede. Quero convidá-los todos, aqueles que puderem, para estar com a gente aqui no pátio ao lado, para um momento de bate-papo e comunhão uns com os outros. Senhor, nós te louvamos por essa porção da tua palavra, uma carta tão pequena e ao mesmo tempo tão preciosa. Te louvamos porque esse tesouro foi preservado, chegou até nós em nosso próprio idioma e ao longo dos séculos tem sido um instrumento para instruir, encorajar, repreender, educar. E nós oramos para que essas semanas subsequentes, que esse tempo de reflexão na carta de Tito seja para nós muito precioso. Ajuda-nos a ter um coração ensinável e aprender mais para melhor te servir. Oramos agradecidos, pedindo que o Senhor nos despeça em paz, nos dê um restante de semana sob os seus cuidados, sob a sua graça. Por Jesus Cristo. Amém.